Precisamos ter a coragem de entrarmos na presença do Pai e nos desnudarmos diante dele. Ele nos conhece, mas por vezes nos escondemos atrás da generalidade. Senhor, perdoa os meus pecados. Quantas vezes você teve vergonha do seu pecado diante de Deus? Qual foi a última vez em que você se dobrou diante do Senhor e verbalizou o seu pecado a ponto de ter vergonha do que você fez? Todos os dias nós pecamos. E todos os dias nós somos convidados a estarmos na presença do Senhor e fazermos esse movimento. Qual foi a última vez? Quantas vezes você teve vergonha do seu pecado diante de Deus? Olá, meus irmãos, tudo bem? É com alegria que hoje eu estou aqui compartilhando a palavra do Senhor com você. Nós iremos meditar hoje sobre a glória do Senhor, sobre a minha e sobre a sua vida. Compartilhe, curta e que Deus te abençoe. O versículo 23, mas nós vamos fazer um breve passeio até chegarmos nesse texto. E nós leremos esse texto e tentaremos entender aqui juntos qual é o grande objetivo desta frase que nós sempre falamos, qual é o seu contexto, o que é necessário entender para que a gente possa compreender de forma amplificada isso que esse texto quer dizer. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 3, versículo 23 apenas. Diz assim a palavra do Senhor, podemos ler juntos? Pois todos pecaram e destituídos estão... É um texto que todos conhecem. Vamos falar mais uma vez? Porque todos pecaram e destituídos estão... Amém, amém. Senhor, em nome de Jesus, cuida de nós. Prepara o nosso entendimento, o nosso coração. E, Senhor Deus, como diz no tema dessa mensagem, nós te pedimos como irmãos em Cristo, como filhos teus, como servos teus, pelo Santo Espírito que habita em nós, que a tua glória seja derramada sobre nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem atentos comigo, acompanhem o raciocínio. Paulo inicia a carta lá no capítulo 1, carta aos Romanos, um texto maravilhoso, e que eu estimulo aos irmãos a lerem esta carta por pelo menos uma semana. Um texto profundo, um texto que dá muita base para aquilo que nós cremos, a forma como nós entendemos a nossa cristandade. Então é um texto maravilhoso. E já no primeiro período do texto, ali no primeiro capítulo do texto, Paulo inicia dizendo que está com desejo de estar com os irmãos em Roma. E que independente das dificuldades pelas quais ele iria passar, ou pelas quais ele estivesse passando, ele não se envergonha do Evangelho. Esse é um texto repleto de frases que marcam e fazem impressão em nossos corações. E ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. Já nos versículos 17 a 27, também do primeiro capítulo, Paulo começa a apresentar a nós como agiam os cristãos naquele lugar. Eles não reconhecem a manifestação da glória de Deus e se colocam como mais importantes. Eles, ao se olharem, são capazes de dizer que nós somos mais importantes do que qualquer outra coisa, porque nós temos a razão, nós temos o conhecimento, nós temos aqui os nossos deuses para adorar. E por isso, diz Paulo que Deus os deixou reféns de suas próprias vontades, a partir da vontade no comportamento sexual, a partir das vontades dos seus comportamentos morais, e por tudo isso, já seria suficiente para a gente poder compreender e entender o recado que Paulo deu para os judeus. E esses judeus, talvez nós possamos comparar aqui como os cristãos por muitas vezes. Eles acreditavam que eles eram diferentes. E é aqui que a coisa começa a ficar um pouco mais estreita, porque já no capítulo 2, no primeiro versículo,
diz que eles praticavam as mesmas coisas que os gentios e ainda incentivavam outros a fazerem aquilo que estava errado. Sabe aquelas coisas que a gente parece estar meio insatisfeito com algumas coisas e ao invés da gente chamar a pessoa para conversar, como diz o texto bíblico, a gente vai lá e forma um grupinho, sabe? Para poder trazer pessoas para perto, para poder validar a nossa opinião. Então, era isso que acontecia. Paulo estava dizendo que aquele povo se reunia para fazer as coisas erradas e ainda trazia mais pessoas para estarem perto deles. Era disso que Paulo estava falando. Mas que coisas são essas? Que coisas são essas que Paulo citou e dizia que os judeus praticavam? Coisas que eles criticavam, mas faziam da mesma forma. Que coisas são essas? Capítulo 1, voltando um pouquinho no versículo 28 a 32, diz assim: estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras, malícias, caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos, vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor com ninguém e nem têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. Pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. É impressionante porque quando nós olhamos para esse pedaço do texto, e olhamos para aquela sociedade, uma sociedade perversa, uma sociedade perdida, não muito diferente daquilo que a gente experimenta hoje, tá? Eu tenho certeza que muitos dos exemplos que nós ouvimos aqui, se você olha para o seu cotidiano, olha ao seu redor, você talvez reconheça muitas dessas características. Mas o que Paulo está querendo dizer é que, além de você ver na sociedade todas essas características, você ainda tinha o povo dito escolhido, aqueles separados, praticando as mesmas coisas e convidando aqueles que não faziam essas coisas para participarem de todo aquele elemento. Eles aprovavam os que faziam as mesmas coisas que eles fazem. Contudo, já no capítulo 2, versículo 5, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, um coração endurecido, você está mostrando para si mesmo e se condenando para que o dia da ira de Deus, para quando tudo se revelará no justo julgamento, naquele dia você será julgado por tudo que fez. E aqui está um recado para cada um de nós. Quando nós olhamos ao nosso redor, olhamos para esse ambiente perverso no qual eu e você estamos inseridos, e ao invés de você ser sal e luz neste lugar, você simplesmente abre mão de sê-lo, isto será pesado a você e a mim no dia do julgamento. E nesse momento, o peso começa a aumentar para aqueles que são conhecedores da lei. Por quê? Porque o peso era maior. Porque aquele povo, eles se orgulhavam de conhecer a lei. Aquele povo se orgulhava porque eles ensinavam. Aquele povo se orgulhava de ser o povo da luz. Mas aqui não há uma crítica direta não a esse fato, porque de verdade eles eram. Eles eram tudo isso. Povo que ensinava, povo conhecedor da lei, povo que era luz para os cegos, eles eram tudo isso, o problema não está aí. O problema é que eles não viviam de acordo com o privilégio que haviam recebido. Era um privilégio ser quem eles eram.
Era um privilégio ser um povo escolhido, assim como é um privilégio para mim e para você ser um povo separado por Deus, tendo o Espírito Santo morando em nosso coração. É um privilégio. E a crítica está no fato de nós não vivermos de acordo com este privilégio ao qual recebemos. Então, Paulo inicia o capítulo 3 com duas perguntas. E são duas perguntas fundamentais para que a gente compreenda o versículo-chave da mensagem desta noite. Primeira pergunta é: qual a vantagem de ser judeu? E aí Paulo, a partir dessa pergunta, diz que é um privilégio, que a vantagem de ser judeu é que a eles foi confiada a revelação. Para mim e para você é um privilégio. E é vantagem ser cristão, porque a nós foi revelado o poder da glória do Senhor. É um privilégio. E a segunda pergunta feita por Paulo foi: nós somos melhores do que os outros? E aí Paulo diz: não, nós não somos melhores do que os outros. E então vem a frase: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E eu vou pedir para que você repita mais uma vez, lendo no que está escrito aqui no telão. Por quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Cada um de nós pecou. E nós, quando repetimos esta frase, quando nós recitamos esse versículo, é importante que nós, ao olharmos para os capítulos anteriores, a gente perceba que há um lastro. Não é apenas nós dizermos: nós pecamos, todos nós somos pecadores. Mas percebam que Paulo, quando diz essa frase para aquele povo, há todo um lastro de equívoco, de erro e de crítica de Paulo ao comportamento daqueles homens. Todos pecaram. E isso não está relacionado apenas ao pecado de Adão. Porque nós, por vezes, citamos esse texto relacionando a Adão. Todos nós pecamos. Adão pecou, somos filhos de Adão, todos pecaram. Mas esse versículo não está direcionado apenas a isso, única e exclusivamente a isso. Os pecados contidos aqui são também os pecados individuais, ditos lá em Romanos, capítulo 2, versículo 6. E a Bíblia diz que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Paulo não está falando de um pecado geral, apenas. Paulo não está falando de um saco de pecados. Eu costumo falar muito dessa frase para alguns jovens e adolescentes. Nós, quando vamos orar ao Senhor, nós nos ajoelhamos com o coração contrito, eu creio, e dizemos assim: Senhor, perdoa os meus pecados. É muito fácil quando nós fazemos isso. É muito mais fácil quando nós pegamos todos os nossos pecados, colocamos dentro de uma sacola e entregamos na mão de Deus. Senhor, toma aqui os meus pecados. Nós sabemos que o temos. Mas nós fazemos esse movimento: Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu não preciso encará-los de frente. Eu não preciso confessá-los. Eu não preciso nominá-los. Basta eu dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, colocá-los todos dentro da sacola, entregar na mão do Senhor e o Senhor os recebe. Mas na verdade, o que nós precisamos aprender a fazer é verbalizar, é escrever em um papel e declarar em voz alta para o Senhor, para que nós tenhamos a verdadeira noção do que se fez e do quanto isso fere o coração do Senhor. Experimenta chegar em casa hoje, coloca num papel, escreve só 3 pecados, 3. E lá no seu secreto você vai abrir esse papel e você vai entrar na presença do Senhor em nome de Jesus e você vai ler este papel. No momento em que você fizer essa leitura, você perceber algo aqui dentro acontecendo, com certeza houve arrependimento. E aí você vai ter uma pequena noção do que o seu pecado faz no coração do Senhor. Precisamos ter a coragem de entrarmos na presença do Pai
e nos desnudarmos diante dele. Ele nos conhece, mas por vezes nos escondemos atrás da generalidade. Senhor, perdoa os meus pecados. Quantas vezes você teve vergonha do seu pecado diante de Deus? Qual foi a última vez em que você se dobrou diante do Senhor e verbalizou o seu pecado a ponto de ter vergonha do que você fez? Todos os dias nós pecamos. E todos os dias nós somos convidados a estarmos na presença do Senhor e fazermos esse movimento. Qual foi a última vez? Quantas vezes você teve vergonha do seu pecado diante de Deus? A segunda coisa que o texto de Romanos 3, 22 diz que nós foi destituídos. Destituídos. E essa palavra no grego, ela é histerontai. E só aparece nessa conjugação do presente e do passivo nesse texto. E ele pode ser traduzido como algo, continuam ficando para trás. Então, todos pecaram e continuam ficando para trás. A tradução é basicamente essa. E o que significa? Significa que você pensa que ainda está no jogo, mas você já foi eliminado. Sabe quando você está achando que aquele jogo vai gerar alguma coisa para você de forma positiva e no fundo, você está jogando um jogo que não vale mais nada? Nos campeonatos, às vezes, isso acontece muito. Mas quando eu estava escrevendo isso, eu lembrei de um outro exemplo, que eu vou contar para vocês. Eu já brinquei de pique-esconde. E eu acho que todos aqui, com mais da minha idade, também brincaram. As crianças acham que a gente nunca brincou de pique-esconde, tá? Mas nós brincamos de pique-esconde. E eu tenho certeza que o pessoal que tem a minha idade para mais, com certeza brincaram muito de pique-esconde na rua. E era maravilhoso. Maravilhoso, entendam o maravilhoso como algo de brincadeira, tá, gente? A gente entrava na casa dos outros, né? Abria o portão dos outros, entrava. Não sei se vocês, mas eu fazia isso. Perdão, Senhor, por isso. E nós entrávamos na casa dos outros, a gente se escondia e batia portão, era uma correria na rua, no tempo em que nós podíamos fazer isso. E era muito bacana, muito divertido. Mas, naquela época, funcionava da seguinte forma, pelo menos na minha casa, eu tenho certeza que na casa de alguns também. Chegava da escola, quem estudava à tarde, olha, você vai agora para a rua, quando for 6 horas, eu quero você dentro de casa, ok? E aí, 6 horas da noite, 6 horas da tarde, estava anoitecendo já, no início da noite, e aí a gente estava ali brincando, mas era um momento em que o pique-esconde já estava rolando há um tempo, né? E aí a gente esperava anoitecer, porque o pique-esconde ficava melhor, ficava mais divertido. Mas quando a gente olhava para o relógio, se dava conta do horário, a gente percebia que a gente estava o quê? Muito atrasado. E tinha todo mundo que ir embora. O que a gente fazia? Pelo menos eu fazia isso com o meu time. A gente se reunia, olha só, quem é que vai tapar o rosto agora? É fulano de tal? Então tá bom. A gente vai deixar ele tapar o rosto, vai todo mundo para casa e deixa ele lá. E era divertidíssimo, pelo menos para a gente, não para quem ficava contando. Porque a gente ia lá, se escondia, né? Preparava, agora vamos lá contando, de 1 a quanto? De 1 até 100. Aí o cara contava até 100, estava lá contando. Conta alto, hein? Conta alto. E ele estava lá contando e a gente, metia o pé e ia embora. Graças a Deus. Isso nunca aconteceu comigo, eu nunca precisei ser essa pessoa. Porque quando eu começava a procurar, quando aconteceu comigo, uma primeira vez e única, eu fui para casa. Quando aconteceu a primeira vez com outro, eu falei, não vou esperar chegar a minha vez, não. Quando estava no meu horário, eu fui, tapei o rosto, todo mundo se escondeu e eu fui para casa. E todo mundo escondido e eu em casa. Foi maravilhoso. Fiquei uma semana sem sair para a rua porque queriam conversar comigo mais seriamente. Mas tudo bem, faz parte. E essa é a sensação de que você está participando de um jogo, mas tu já perdeu. Destituídos tem a ver com isso. Você está tapando o rosto. Eu vou encontrar ele, eu sei que fulano de tal se escondeu em tal lugar, eu sei que se escondeu em tal lugar, e aí você vai, 99, 100, aí tu sai a procurar. E você procura num lugar, procura no outro, não encontra ninguém. Então, você já perdeu o jogo. Mas você acha que está jogando. O problema é que todos nós pecamos e a gente acha que está no jogo.
A gente acha que só porque a gente vem na igreja, a gente louva e adora ao Senhor, pega os nossos pecados, bota todo dentro do saco de pecado, entrega para o Senhor, e a gente acha que está jogando ainda. Mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando eu e você pecamos e não compreendemos a necessidade de sermos perdoados diante do altar do Senhor, nós estamos jogando um jogo que não tem mais valor. E aí a gente começa a entender porque determinadas orações que nós fazemos de forma tão fervorosa não são respondidas. Aí a gente entende porque talvez alguns posicionamentos em que a gente clama para que o Senhor nos auxilie, a gente não consegue resposta, parece que o Senhor está com seus ouvidos agravados. Porque todos pecamos. E destituídos estamos da glória de Deus. Jogando um jogo que nós já perdemos. Portanto, quando nós pecamos, nós mesmos nos afastamos da glória. É por isso que o processo de santificação é tão importante. Buscar a santificação te leva a reconhecer o pecado, reconhecer sua incapacidade de andar sozinho. Se você acha que não precisa buscar a santificação, você está em um jogo perdido. Lá no acampamento falamos sobre fruto do Espírito. Eu já falei sobre isso e a gente tem falado muito sobre isso no discipulado, que acontece todas as quintas-feiras, né? E nesse discipulado a gente trata da questão do fruto do Espírito em comparação ao dom. E por muitas vezes a gente percebe que o dom espiritual é algo que não necessariamente você precisa estar santificado. Eu sou capaz de exercer o meu dom de ensino na potencialidade máxima, mas chegar em casa e maltratar a minha família, espancar minha esposa, maltratar meus filhos. Eu sou capaz de vir para cá e servir intensamente no meu dom de serviço, mas chegar em casa, sentar atrás de um computador e ficar vendo pornografia até tarde. Agora, quando você busca o fruto do Espírito, necessariamente você precisa mortificar sua carne. Ninguém alcança domínio próprio se não tiver que mortificar a carne. Ninguém alcança paz se não tiver que mortificar a carne. Ninguém alcança benignidade se não tiver que mortificar a carne. A gente precisa inverter esse jogo. A gente precisa entender qual é a nossa busca diária. A gente precisa entender que constantemente buscar o fruto do Espírito precisa ser o nosso alvo, o nosso objetivo. E quando nós fazemos isso, as pessoas que estão ao nosso redor serão alcançadas pela transformação que o Espírito Santo é capaz de fazer nos nossos corações. Quando nós buscamos a santificação, isso nos faz reconhecer a incapacidade de andarmos sozinhos. Mas há aqueles que preferem andar conforme a sua razão, conforme o seu conhecimento, conforme a sua experiência, ou, ao perceber que erraram, voltam pelo caminho como se nada tivesse acontecido, sabe, dando aquele migué. É o marido que quando erra com a esposa, não consegue ter uma conversa adulta e pedir perdão, mas acha que um presente vai resolver o problema. É a esposa que, ao errar com o marido, ao invés de se arrepender e pedir perdão, usa de certos favores, os casados me entendem, como forma de pedir perdão. É o pai que erra e não se acerta com o filho. É o filho que desonra, mas não tem coragem de pedir perdão. É o pecador, como diz o versículo 5 do capítulo 2, que na sua teimosia e com seu coração obstinado, está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Mas, glória de Deus, o que é essa glória? O que é essa glória da qual nós fomos destituídos? E ela pode ser vista ao longo da Bíblia em representações.
Por exemplo, Mateus 4, versículo 8, é quando Jesus ele é colocado no pináculo por Satanás e ele vê a glória dos reinos. É João capítulo 12, versículo 23, quando a glória da crucificação acontece, é quando a morte produz vida em abundância. Mas o pecado, por vezes, não nos permite enxergar o quanto o sacrifício de Cristo foi glorioso. E isso me faz ser ingrato. E não me permite fazer com que eu veja o quão carente daquele sacrifício eu sou. A palavra glória no hebraico, ela é traduzida, ela é transliterada por nós, glória, né? É kabod, transliterada em kabod, que denota a revelação do ser, da natureza, da presença de Deus para a humanidade. E algumas vezes isso é representado por fenômenos físicos. Essa glória é a coluna de nuvem no deserto, lá em Êxodo 16. A glória do Senhor visível é a nuvem sobre o monte Sinai, lá em Êxodo 24. Essa glória, ela é a fumaça que invade o tabernáculo, em Êxodo 40. Essa glória, ela estava nos sacrifícios, em Levíticos 9. Já no grego, a palavra glória, ela é traduzida por doxa, transliterada por doxa, que é a revelação do caráter e também da presença na figura do Cristo. E essa glória também é apresentada a nós, como foi apresentada aos pastores no nascimento de Jesus. Quando eles lá na estepe, né, olham e veem a glória de Deus, lá em Lucas 2. Essa glória, ela é a palavra encarnada em João, capítulo 1, versículo 4. Essa glória está nos sinais de Jesus, a partir de João, capítulo 2, versículo 11. Essa glória está na transfiguração, quando Jesus se encontra com dois profetas, Moisés e Elias. E ali, o povo que está ali, o pessoal que está ali, eles percebem, veem a glória de Deus, na figura de toda a iluminação do lugar, de Jesus Cristo, daqueles que ali estão. E toda essa glória, que é capaz de ser vista, que é capaz de ser percebida ao longo dos textos bíblicos, é a mesma que habita em nós, na figura do Espírito Santo, como diz 2 Coríntios, no ministério da nova aliança. Essa glória que era física em alguns momentos, essa glória que era vista, que era percebida, essa glória habita no coração daqueles que foram selados pelo Espírito Santo na nova aliança. Essa glória habita no meu coração e no seu coração. Aquilo que é eterno, aquilo que é grandioso, aquilo que é impactante, aquele que não podiam ser tocados no Monte Sinai, quando não podiam tocar lá, porque a glória do Senhor estava naquele lugar. Essa é a figura do Espírito Santo, que habita em mim e em você. E assim, a glória de Deus representa o caráter verdadeiro que o ser humano pode possuir. A glória de Deus representa o caráter verdadeiro, destinado e pensado por Deus para todo ser humano possuir. Mas nós preferimos viver uma vida sendo gananciosos, desleais e agressivos. Assim, a glória de Deus representa estar verdadeiramente conectado com Deus. Mas nós preferimos viver uma vida inteira sem experimentar o impacto profundo de uma vida ao lado do Senhor. Ficamos na superfície. A glória de Deus representa ser verdadeiramente a imagem e semelhança de Deus. Mas nós preferimos viver uma vida perdida em gêneros sexuais e não reconhecendo qual é a sua e a minha identidade no Senhor. Quem é você diante do Senhor? Quem o Senhor diz que você é? Ou você continua vivendo no remendo daquele que você imagina ou pensa que é? A glória de Deus quer que nós tenhamos um caráter transformado, quer que nós tenhamos uma vida transformada, quer que a nossa identidade seja impactada. Mas quais são os mas da minha
e da sua vida que impedem que nós cheguemos a essa representação. A glória de Deus representa ser um local da habitação do Senhor, a Shekinah, aquela que está no ambiente, aquela que antigamente era representada num templo, hoje habita em seu coração e no meu coração. Nós somos chamados para sermos habitação do Senhor. Mas quais são os mais, na minha e na sua vida, que impedem que isso aconteça? A que nós precisamos nos arrepender? A que nós precisamos abrir mão para que nós experimentemos essa glória que deve ser refletida na minha e na sua vida? Mas o texto não para por aí. Apesar de pecarmos e sermos destituídos, o versículo 24, ele diz que é possível viver a glória de Deus. Quem aqui quer viver a glória de Deus? Levanta a mão. Dê um amém bem forte. Amém. Então leiam comigo o versículo 24. Leiam comigo o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Há um só caminho, há uma só direção, há um só lugar que nós devemos estar para que essa glória seja restituída a mim e a você. E esse lugar é Jesus Cristo. Mas para isso eu e você precisamos erguer as nossas mãos. Precisamos declarar ao Senhor o quão pecador nós somos. Precisamos dizer ao Senhor: Pai, eu novamente me rendo ao Senhor. Porque quando isso acontece, a Shekinah do Senhor habita em nossos corações. E aquela glória que nós fomos destituídos, ao pedirmos perdão, esta glória volta a queimar no nosso coração. Porque é a própria palavra que diz que, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, não é por mim e não é por você, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Esta talvez seja uma noite de decisão para mim e para você, onde mais uma vez nós somos confrontados por uma palavra que nos chama ao arrependimento, para que nós possamos experimentar todas as maravilhas que o Senhor quer que nós experimentemos, para que essa glória que era vista pelo povo, para que essa glória que era percebida pelo povo, para que essa glória volte a se manifestar na minha e na sua vida, uma coisa precisa fazer: se arrepender diante do Senhor. E eu tenho uma palavra para chamar você ao arrependimento, convidar você para que nesse momento, mais uma vez, você possa declarar diante do altar do Senhor a sua vida, o seu posicionamento. Talvez existam aqui pessoas que nunca fizeram isso, que nunca pediram perdão ao Senhor pelos seus pecados, colocaram todos dentro do saco de pecado e entregaram na mão do Senhor. E talvez nessa noite você precise nominar alguns deles. Talvez nessa noite você precise dar nome a alguns pecados que você esconde no mais profundo e que você esconde no meio dos outros dois, de todos os outros. Talvez hoje seja o dia em que você precise dizer ao Senhor: Pai, eu me arrependo disso. Eu não consigo mais lutar contra isso. Eu coloco isso diante do Senhor e peço para que Tu, com o Teu poder, com a Tua glória, fale ao meu coração e me transforme. Talvez esse seja um dia em que esta pergunta esteja sendo feita a você: o que eu preciso entregar ao Senhor? Será que é a minha vida, porque talvez eu não tenha feito isso? Ou será que após ter feito algo que está marcado e que eu não consigo me libertar? Esse é o seu momento com Deus. Esse é o momento em que você curvará a sua cabeça e escolherá aquilo que mais te incomoda. Você curvará a sua cabeça e escolherá aquilo que você esconde. Você curvará a sua cabeça
e escolherá aquilo que te envergonha. Você curvará a sua cabeça e escolherá aquilo que te constrange, aquilo que Satanás esfrega na sua cara. Hoje é chegado o dia em que a glória do Senhor será novamente restituída em seu coração através de Cristo Jesus. Curve sua cabeça. Entre na presença do Senhor, pela autoridade dada pelo nome de Jesus, e clame a Ele nessa noite. Esse é o seu momento com Ele. Esse é o teu tempo com Ele. E diga: Senhor, eu me rendo. Senhor, eu não consigo me libertar, eu preciso de ajuda. Há um pecado que eu não consigo me libertar. E nesse momento eu coloco isso diante do teu altar, Pai. Eu coloco, Pai, a minha vida diante do Senhor. E te peço em nome de Jesus, me dá forças para continuar. Me liberta desta prisão. Eu não quero mais ser escravo do pecado. Eu quero te servir com inteireza de coração. Eu quero estar diante do Senhor, sem as amarras que me prendem e que me impedem de experimentar o mais profundo. Senhor, eu coloco minha vida diante do Senhor e peço em nome de Jesus. Pai, eu como teu filho, escolhido nesta noite, para trazer essa palavra tão forte, tão poderosa, impactante, Senhor Deus, e que nos convida a uma responsabilidade. Eu entro na tua presença, Pai, em nome de Jesus, e te clamo: cuida dos meus irmãos. Vai no mais profundo, Senhor. Vai no secreto, Senhor. Vai no lugar onde ninguém mais pode ir, para que a tua glória seja restituída em nossos corações, para que a tua voz fale alto em nossos corações, que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo, impactados pela tua presença todos os dias, Senhor. Tu és uma fonte inesgotável de água viva a jorrar. Não há um dia, Senhor, em que estando na tua presença, tu não nos impacte. E nós queremos vivenciar isso todos os dias, Pai, em nome de Jesus. Entra com providência no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração nessa noite, se você entrou na presença do Senhor e colocou a sua vida diante dele, fique de pé no seu lugar. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor, vamos louvá-lo, vamos engrandecê-lo, vamos erguer nossas mãos e vamos falar com ele, vamos clamar a ele, vamos nos derramar diante dele. Deixe o Senhor falar ao seu coração continuamente nesta noite, em nome de Jesus.